Glória a Deus pelos louvores. Eu lamento que alguma pessoa não poder nesse momento ter estado aqui conosco, né, que é a Raiette. Ela tem sido fundamental nesse trabalho, ela tem nos abençoado. A questão do trabalho dela fugiu um pouco dos planos. Não estava previsto ela fazer tudo. Na questão do trabalho, na sua casa, que ela prepara a alimentação, do alimento corporal, e está aqui conosco. Só que ela teve que chegar, né, já chegou em casa por volta das 7 horas da noite. Então, nesse momento, ela está lá fazendo a alimentação, e que Deus esteja também abençoando você enquanto ela está aqui conosco. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este ele paga o seu benefício. Então, que o Senhor esteja retribuindo conforme a sua santa vontade a cada um dos irmãos da igreja que se compadecido do pobre. Nesse momento, gostaria de apresentar uma igreja que está em um banco só, que é a Igreja Nova Parnamirim. Por favor, fique em pé, por gentileza. Esses irmãos têm colaborado com a ACA, têm ido conosco. Muitas vezes nos encontramos lá na metade do caminho. Pode sentar, irmãos. E eles têm o desejo também de fundar o ACA lá na igreja deles, né, lá em Nova Parnamirim. Então, se Deus quiser, muito em breve vai estar o ministério lá. Nesse momento, vou convidar o irmão Arthur, que vai compartilhar um pouco também sobre algumas experiências vividas neste ministério. O irmão Arthur, lá da mocidade da igreja de Nova Parnamirim. Alô, som. Amém, amados irmãos, graças e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Antes eu gostaria de ler um texto, se encontra na primeira carta de João, capítulo 3. 1 João 3, a partir do versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a vida por nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, de verdade. Amém. Bom, nossa igreja, a igreja Nova Parnamirim, conheceu o Ministério Alimentando Corporal com a visita que o irmão Bruno fez à nossa igreja, numa conferência missionária, se não me engano, no mês de abril ou maio. E eu lembro que eu não estava presente, porque estávamos divididos em salas, e eu estava nas salas só ouvindo ele falar, não vi as imagens que ele apresentou, e muito me chamou a atenção. E logo depois de terminar o culto, eu fui conversar com ele, perguntei um pouco mais sobre o projeto, como se sucedia o projeto, e ele me explicou, e isso tocou no meu coração de uma forma bastante interessante. Eu já tenho um pouco de contato com essa área de assistência, não tanto de prática, mas de muita teoria, porque minha mãe é assistente social, então ela trazia muitas coisas do trabalho para casa, às vezes ela comentava, eu sempre ouvia, e essa mente voltada a ajudar os necessitados, com certeza sempre esteve presente dentro da minha família. Então, logo após essa conferência, eu falei com o irmão Bruno, também falei com o irmão João Lucas, irmão da nossa igreja, e nós dois chegamos e falamos, vamos sim participar, vamos sim ir, vamos de alguma forma contribuir para esse ministério. Então os mais adultos falaram, mas rapaz, para que se envolver nisso? Sai daqui de ônibus para Santa Catarina, para voltar
sei que horas da manhã, não precisa disso, porque vamos montar um ministério aqui na nossa igreja mais perto, trabalhando aqui. E eu sempre com aquele no meu coração, não, mas aquele ministério não é da igreja de Santa Catarina, aquele ministério é do Reino de Deus. E como o irmão Bruno bem lembrou, ele falou aqui, não foi ele que fundou, ele não fala que surgiu, mas eu creio que surgiu realmente no coração de Deus, quando Jesus falou no deserto, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, como nós vemos aqui no texto, é desejo de Deus, com certeza é uma vontade perceptível de Deus, que essas pessoas que estão nas ruas, elas alcancem a misericórdia de Deus. Então, no tocante que podemos fazer, seja ajudar com alimentos, com donativos, ou ir, ou até mesmo orar, nossa igreja está assim se esforçando ao máximo para fazer. Estamos contando aqui com alguns irmãos, no máximo 5 que têm vindo, mas como o irmão Bruno falou, é nosso desejo implantar sim esse ministério lá na igreja, tentar trabalhar e que, se Deus quiser, as outras igrejas também possam estar nesse testemunho de serem tocadas pelo Espírito Santo, abrirem ministérios também em suas igrejas, ministérios missionários, e que assim possam contribuir para a palavra de Deus, para um público que nem sempre é o alvo das nossas orações, da nossa atenção, que são realmente moradores de rua. Como fala aqui no texto, amar o irmão, se compadecer dele. É muito comovente ver assim imagens aqui de alguém falando para um morador de rua, sendo carinhoso e gentil, mas a gentileza, esse amor para com o próximo, se dá nos pequenos detalhes do dia a dia. Por mais que você saiba que aquelas pessoas que estão na rua, sejam usuários de drogas, sejam pessoas que se prostituem, eles não são mais pecadores que o seu colega de trabalho. Eles não são menos, eles não são mais merecedores do inferno do que aquele seu familiar que é incrédulo. Da mesma forma que aquelas pessoas que estão nas ruas, não ouvirem o Evangelho, padecerão, seus familiares, seus amigos também padecerão. Deus olha para essas pessoas da mesma forma como Ele olha para um rico limpo sentado no escritório. E é nesse amor, nesses pequenos detalhes que nós devemos exercitar a palavra de Deus. Quando ele bate no vidro do seu carro pedindo ajuda, por mais que você saiba que ele vá comprar drogas, não precisa necessariamente dar um dinheiro, mas dê um alimento, dê um folheto, carregue folhetos no seu carro e tente dessa forma contribuir para o Evangelho. Tem uma frase muito interessante que eu acho que um missionário, não lembro o nome que ele fala dele, ele falou assim: o meu ministério não consistiu em um chamado, ele consistiu em ler uma ordem e cumprir. E é isso que acontece nessas missões urbanas: é ler uma ordenança, é pregar o Evangelho a toda criatura, seja ela rica ou pobre, usuária de droga ou não. Então é nesse amor que Deus se alegra, é no amor para com todos os homens, sem olhar a posição social, a classe social. E que nisso devemos todos nós nos esforçar. Se não puder ir, até eu creio, com certeza, nem todas as igrejas estarão no ministério, às vezes não pode, tem suas responsabilidades, é compreensível, mas que se olhe, levante-se, já faça o desafio para que, no momento que nós estivermos lá, meia-noite, 9h, levante-se para fazer a oração, levante-se para se interceder por esse ministério. Com certeza Deus está abençoando a sua vida e também a vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. Amém. Amém. Obrigado, Arthur. Que o Senhor esteja abençoando a igreja Nova Parnamirim, uma igreja de Capim Macio, também tem se juntado conosco nessa batalha, tem colaborado. Hoje eles não puderam vir, Jota lá pediu perdão, mas eles não teriam já uma programação, não poderiam estar conosco aqui. Peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência, nós vamos ter um momento da palavra com o pastor Valdo. Nós, digamos que seguramos um pouco para iniciar o culto, nós esperamos todo mundo chegar às 11 horas para começarmos todo mundo junto, tá bom? Então aguarda um pouco mais com o culto festivo também. Quando terminar este momento do culto, nós vamos ter um momento também do lanche. Tem um bolo aqui, creio que os irmãos já olharam bastante, tem mais ainda. E quando terminar esse momento, nós vamos também
comer esse bolo saboroso, que foi uma oferta aí da igreja para o Ministério Ar.